Olá. Uma lei aprovada em 2006 abriu a possibilidade de empresas manejarem florestas públicas de forma sustentável para exploração de madeira, produtos não madeireiros e serviços, como ecoturismo. Passados 15 anos, o resultado ainda está bem abaixo do esperado. Na Expressão Nacional de hoje, vamos debater uma proposta em análise na Câmara que foi incluída entre as prioridades do governo para 2021. Para isso, eu recebo o autor dessa proposta, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Ana Carolina Ayuc Bragança, procuradora da República no estado do Amazonas. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato. E o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Você também está convidado para o nosso debate. Além das redes sociais da TV Câmara, nosso WhatsApp é 61 99620-2573. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para debater esse tema. Mas antes de começar, eu gostaria de mostrar alguns dados que podem nos ajudar a ter uma ideia do que nós estamos falando. As informações que eu apresento agora foram consolidadas pelo Instituto Escolha a partir de dados do IBGE e do Serviço Florestal Brasileiro. Como mostrado nesse mapa, o Brasil possui quase 496 milhões de hectares de cobertura florestal, sendo 310 milhões e 500 mil hectares de florestas públicas. E quase 44 milhões dessas florestas podem ser exploradas por meio de concessão. Mas o que acontece é que pouco mais de 1 milhão de hectares tem contrato federal de concessão, sendo todos na região da Amazônia, onde são desenvolvidos 18 projetos por 10 empresas. Então, eu começo o nosso debate ouvindo o diretor Valdir Colato, do Serviço Florestal Brasileiro. Colato, eu abri o programa falando que as concessões ainda estão bem abaixo do esperado e que o presidente Bolsonaro incluiu o projeto do deputado Rodrigo Agostinho entre as suas prioridades, o que por si só já é uma notícia, né? Afinal, trata-se de um parlamentar da oposição e de um partido de esquerda. Quais são os principais problemas identificados e como o governo entende que o projeto ajuda a resolvê-los? Bom dia a todos que estão participando do painel, é um prazer estar com vocês. Na verdade, o Serviço Florestal Brasileiro é uma entidade que estava no Ministério do Meio Ambiente. Passou para o Ministério da Agricultura com a nova reestruturação da máquina do governo, e com isso o Serviço Florestal passou a ser uma entidade do Ministério da Agricultura. Nós nos deparamos já com projetos em andamento, 1.025.000 hectares contratados, né, de concessões já no Pará e em Rondônia, e agora fizemos aí o PAOF, que é o Plano Anual de Outorgas, para que você possa fazer o trabalho de concessões, e chegamos aí num número de 4.800.000 hectares nos anos 2019, 2020, 2021, 2022. Esse é o projeto que está em andamento e nós estamos trabalhando com outros projetos novos, incluindo aí a Amazônia, o Acre e algumas outras regiões. E realmente nós temos aí um potencial enorme, né, de florestas que são passíveis de concessão, que são as florestas nacionais, né? Não são unidades de conservação, que essas não podem ser mexidas. E dentro desse trabalho nós fazemos então todo o trabalho técnico do Serviço Florestal Brasileiro. Quando nós pegamos o Serviço Florestal Brasileiro, o poder concedente estava com o Ministério do Meio Ambiente, isto é, nós fazíamos todo o trabalho de técnico, a ICMBio aprovava esses projetos e o ministro do Meio Ambiente é que fazia, então, a homologação dessa área, que é o poder concedente. Com o decreto do presidente da República, passando para o Ministério da Agricultura, o poder concedente, nós desburocratizamos um pouco, porque tem três equipes, uma no Ministério da Agricultura, uma no ICMBio e uma no Ministério do Meio Ambiente para analisar o mesmo projeto. Então, hoje, nós conseguimos fazer com que andasse um pouco mais, mas, na verdade, o que nós estamos vendo é assim, a burocracia muito grande para você poder chegar ao final de um projeto desse de concessão. Acho que o projeto
5518, o deputado Agostinho e outros deputados, eles realmente avançam bastante. Nós estamos já estudando esse projeto, né, para dar o parecer técnico do Serviço Florestal Brasileiro. E gostaríamos aí de ter aí, depois a interlocução aí com o Lúcio Moschini, nosso amigo, deputado atuante nessa área, o Agostinho, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, né, também aí na área da Procuradoria, para que a gente pudesse discutir exatamente todos esses processos, garantir a segurança, né, da concessão, em que ela seja realmente feita sob controle, mas também desburocratizando para que a gente possa avançar, não só na exploração da madeira em si, mas entrar em outras áreas da bioeconomia, da crédito de carbono, pagamento de serviço ambiental, o uso do resíduo da madeira para a bioenergia, uma série de assuntos que nós já estamos encaminhando, estamos tentando avançar para que o que nós estamos fazendo e o projeto possa se encaixar assim, numa evolução maior, já que o potencial realmente é em torno de 40 milhões de hectares que você pode utilizar, mas é claro que aí você tem todo um processo de acesso, esse realmente tem condições, porque você tem essas áreas, você tem em torno de 20 milhões de hectares que é área devoluta, vamos dizer assim, não destinada, mas ela está espalhada, principalmente na Amazônia. Onde é que estão essas áreas, né? Então, também um trabalho de localização dessas áreas para poder você enquadrar num plano anual de outorga florestal, que nós estamos propondo aí também há algum tempo, que não seja mais anual, mas que ele seja plurianual, como é o projeto que está propondo aí, que eu acho que é uma boa, porque você faz um projeto, sim, a médio prazo no PAOF, que é a autorização para fazer as concessões dos anos futuros, né? Acho que nós temos aqui já vários pontos que dá para a gente começar o nosso debate. Deputado Júlio Moschini, eu queria ouvi-lo também em relação a essa mesma questão de como isso pode ajudar na concessão de florestas públicas, em acelerar esse processo, já em relação aos pontos apresentados pelo Valdir Colato, a questão da burocracia que envolvida nisso, várias equipes de vários órgãos, a questão da segurança jurídica, mas quero colocar já um comentário que chegou aqui de um telespectador nosso, Haroldo Almeida, de Delmiro Gouveia, Alagoas. Haroldo, que bom que você voltou aqui, há tempo que você não participava do Expressão Nacional, né? Ele diz o seguinte: como estas concessões vão dialogar e conciliar com as comunidades tradicionais que eventualmente utilizam essas áreas? Essas concessões, ele pergunta, vão fortalecer na prática a área nativa das florestas? O senhor que é de um estado que tem muitas comunidades indígenas, muitas comunidades tradicionais, como é que o senhor avalia isso? Maristela, só corrigir, deputado Lúcio Moschini. Oh, perdão. Tenho muito carinho pelos Júlios. Deputado, desculpe. Tá, tudo bem. Eu cumprimento o Valdir Colato, meu colega, militamos juntos já em outras demandas, no outro mandato, deputado Rodrigo Agostinho, doutora Ana Carolina, mas eu aqui em Rondônia, nós já temos uma concessão dessa na Flona do Jamari, e tem sido uma experiência maravilhosa. A gente consegue unir o fator de desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente. Essa é uma equação muito difícil de encontrar um equilíbrio, muito difícil. Você fazer uma exploração dos recursos naturais existentes e equilibrar a questão econômica. Por quê? Porque a questão econômica sempre ela é avassaladora, ela é muito rápida, ela despreza o desenvolvimento econômico, social, com esse equilíbrio que é necessário ter. Então, essa exploração de floresta totalmente sustentável, ela é de bom grado, vejo com bons olhos, e são experiências que têm dado certo. Eu falo aqui em Rondônia, nós temos aqui na Flona do Jamari uma pequena comunidade que foi beneficiada já com recursos financeiros oriundos dessa exploração. O que eu acho aí, Maristela, é que os governos anteriores não fizeram nada com relação a essas concessões. E a nossa lei é de 2006. O Valdir Colato está organizando o sistema, está conhecendo, mas já está evoluindo muito. Mas nosso futuro
depende sim dessa exploração. Por quê? Porque nós tínhamos uma exploração predatória, principalmente na região norte, onde não se respeitava o manejo ideal para aquele local. O madeireiro entrava, tirava a floresta de maneira ilegal, e aliás é o seguinte, ainda hoje existe muito isso no Pará, no Amazonas, em Rondônia, no Mato Grosso, isso faz parte da cultura do madeireiro, ir lá explorar de maneira ilegal, né? Então, com relação à pergunta aí da comunidade tradicional, elas é que são mais respeitadas. Por quê? Como está hoje, eles são totalmente respeitados porque a madeira é furtada. Eu quero que o Valdir Colato pesquise aí, o Augustinho, nós não vamos encontrar nenhuma unidade de conservação, nenhum local desse onde a madeira não é furtada. A madeira é roubada, inclusive pelas pessoas que fazem a exploração econômica nas circunvizinhanças da unidade de conservação. A comunidade tradicional, que é quem vive ali, quem está, são os maiores fiscais que o governo tem. Então, eu quero ser bem dinâmico com você, Maristela, e dizer o seguinte, é de bom grado, eu vejo com bons olhos e vou trabalhar, lutar muito para que nós possamos ter uma melhoria nesse sistema de exploração econômica sustentável das nossas madeiras, até mesmo para combater a grilagem de áreas públicas. Um projeto que eu defendo, trabalhei muito nisso, o Valdir Colato sabe, o Agostinho também, mas essa concessão da floresta é uma maneira de você impedir a grilagem, porque se eu sou o concessionário, se eu sou o permissionário ali, eu vou cuidar. Opa, ninguém toca aqui, isso aqui está sob minha responsabilidade. E eu avanço até mais um pouco. Acho que o governo federal poderia implantar esse sistema também na exploração mineral. Mas, por hora, eu fico na florestal e recebe aqui os meus aplausos. Deputado Lúcio Moschini, muito obrigada pela sua primeira intervenção. Eu queria ouvir agora a procuradora Ana Carolina. Ana Carolina, existem alguns aspectos jurídicos, né, que são sempre apontados envolvendo essa questão, eu queria ouvi-la sobre isso. O deputado Lúcio Moschini já trouxe aqui um ponto que é a questão da exploração ilegal de madeira na região. Alguns concessionários, eles reclamam que não fica muito claro na legislação atual qual é a responsabilidade, quais são as responsabilidades do poder público e as responsabilidades dos concessionários justamente no combate à invasão de terra e ao desmatamento ilegal, que geram uma competição desigual, né? E outro ponto jurídico que é apontado como problema são falhas na implementação da lei que tem levado à justiça concessões já outorgadas. Fala-se de áreas de florestas públicas com a presença de povos indígenas e comunidades quilombolas que teriam sido indevidamente incluídas no plano plurianual de outorga florestal, como passíveis de concessão, e também num ponto que o Valdir Colato falou aqui no começo, que é a falta de coordenação entre órgãos na gestão das florestas, o Serviço Florestal, o CMBio, o IBAMA, e às vezes um desentendimento também com o Ministério Público, que torna difícil a solução de problemas que eventualmente surgem. Na sua avaliação, a proposta de lei em análise na Câmara contribui para isso, resolve esse problema ou não? Bom dia, Maristela, bom dia a todos, deputado Lúcio Moschini, doutor Valdir Colato, deputado Rodrigo Agostinho. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês aqui hoje. Eu acho que o projeto ele traz, sim, avanços em relação a algumas questões que são deixadas, talvez, em aberto, né, pela atual lei de gestão de florestas públicas, notadamente essa questão, por exemplo, da atribuição, né, ao poder concedente ou ao poder público do exercício das atividades de comando e controle na proteção das áreas públicas onde vão acontecer as concessões. Embora, do ponto de vista interpretativo, já seja uma decorrência do direito administrativo o fato de que o poder de polícia não se delega a entes privados, né, havia algum tipo de dúvida a esse respeito e o projeto deixa bem claro que cabe ao poder público fiscalizar. E aqui, como agente jurídico, eu gostaria de frisar que é relevante não apenas estatuir isso, né, dizer, olha, efetivamente vai caber à União, aos estados, né, quando caso, fazer a fiscalização de ilícitos, né, infrações ambientais nessas áreas concedidas,
mas também viabilizar a existência e efetiva implementação dessas ações de comando e controle, porque também não basta dizer que elas devem ser feitas pelo poder público e desaparelhar ao mesmo tempo o poder público, impedindo efetivamente que o IBAMA, que o ICMBio ou que os órgãos estaduais do meio ambiente cumpram suas funções de fiscalização, de modo que ao comando legal deve ser acrescido também uma atuação administrativa eficiente nesse sentido, tanto para a proteção do meio ambiente como para a proteção do concessionário. Em relação aos povos e comunidades tradicionais, a presença de povos e comunidades tradicionais dentro do território, né, é algo que eu avalio como um risco no sentido de atuação administrativa do Serviço Florestal Brasileiro no momento de mapeamento das áreas disponíveis para concessão. Então, os povos e comunidades tradicionais estão nos territórios, eles habitam a Amazônia, e é muito comum na história dessa região que eles sejam invisibilizados, ou seja, que as áreas sejam destinadas a finalidades diversas sem que se perceba que aquele povo está lá, né? E a forma deles estarem lá, por vezes, não é aquela forma que nós entendemos, né, muitas vezes com a percepção de centro-sul, de presença ou de posse. Dou aqui um exemplo muito claro. Os castanheiros, né, os coletores de castanha, eles têm as suas colocações de castanha que eles frequentam uma vez por ano na época da colheita. Então, durante 4 meses, eles estão presentes naquele território colhendo a castanha. No restante do tempo, ou eles não estão lá, estão nas suas casas, ou estão apenas fazendo ali algum tipo de manejo de proteção das árvores e tal. O fato deles não estarem naquele local 8 meses por ano não significa que eles não estão lá, ou que eles não têm a posse tradicional daquela área. Então, é preciso uma sensibilidade antropológica para verificar a presença desses povos em campos a fim de evitar o risco de entrar-se em conflito no processo, né, de concessão e de uso tradicional do território por parte desses povos. Essa sensibilidade tem que ser demonstrada, né, pelo Serviço Florestal Brasileiro no momento da elaboração dos estudos técnicos que viabilizam a identificação das áreas, né, que vão ser concedidas. E, por fim, em relação à falta de coordenação entre órgãos, eu acho que essa é uma questão em relação à qual deve haver avanços, né? Acho que a lei, talvez esclarecendo ali o papel de diversos órgãos, traz sim alguns avanços nesse sentido. Mas acredito que também é um problema talvez mais de gestão e de efetiva comunicação entre os órgãos públicos do que simplesmente de medida legislativa, né? Um problema que talvez seja mais solucionável do ponto de vista da gestão administrativa do que do ponto de vista do quadro normativo. E termino por aqui para também não monopolizar demais a conversa. Maristela, obrigada. Ok, muito obrigada. Deputado Rodrigo Agostinho, agora é o senhor que vai dizer para a gente como que o projeto que o senhor apresentou e que, como eu disse na abertura, foi colocado entre as prioridades do presidente Jair Bolsonaro para esse ano, resolve alguns dos pontos que já foram apresentados aqui. A questão da burocracia, de haver múltiplas equipes para tratar do mesmo assunto, equipes que, por vezes, não conseguem trabalhar de forma sincronizada, a questão da invisibilidade dos povos tradicionais e como é que isso impacta a atuação das concessões florestais. O que o senhor pode adiantar para a gente nessa primeira rodada? Bem, antes de mais nada, dizer que é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. A gente precisa ter clareza da seguinte situação. Nós temos 1/3 das florestas tropicais no mundo na Amazônia. A Amazônia a gente compartilha com outros 8 países. Do ponto de vista do Brasil, nós estamos falando de 2/3 das nossas florestas, praticamente metade do nosso território. E a gente está assistindo hoje um desmatamento muito intenso, notadamente de floresta pública, por conta de uma verdadeira corrida em busca de terras na Amazônia. Então, grandes companhias fazem a grilagem, o desmatamento, a demarcação de lotes e a venda de terras públicas hoje na Amazônia. E essas terras são notadamente terras públicas não destinadas.
e depois as pessoas que compram esses lotes procuram o INCRA para fazer a regularização fundiária. Então, esse é o processo que a gente está tendo, um processo que vem resultando em 1 milhão de hectares de florestas desmatadas por ano, né? Então, é um valor muito alto. Nós também estamos tendo, ao lado dessas áreas desmatadas, uma intensidade muito grande de incêndios florestais. 10% da floresta em pé na Amazônia já é floresta extremamente degradada por conta dos incêndios. Hoje, nós temos, ao todo, 53 milhões de hectares de áreas da Amazônia que eram florestas, hoje ocupadas por pastagens, e mais 6 milhões de hectares de agricultura. Então, precisava dar uma resposta. A Câmara, o ano passado, aprovou o projeto de pagamento por serviços ambientais, que é uma solução para áreas privadas, mas a gente precisava de uma solução também para áreas públicas. Nós fizemos muitas consultas para empresas de concessão florestal, consultas para a sociedade civil, e o que a gente percebeu é que os países vizinhos estão fazendo concessões para restauração, concessões para fins de carbono, concessões para a área da indústria farmacêutica, para cosmético, para palmito, para castanha, concessões em que as comunidades são envolvidas no processo, concessões sem o envolvimento das comunidades. Enfim, tem vários modelos sendo colocados em discussão hoje no mundo, né? E esses modelos têm dado muito certo. Nós precisamos fazer com que essas concessões florestais sejam um caminho, uma das soluções para as florestas públicas notadamente não destinadas. O Brasil tem feito concessão apenas em áreas de florestas nacionais. Tem muita área que não é floresta nacional, mas é floresta pública, que precisa ir também para o sistema de concessão florestal. Os estados precisam poder também fazer dentro das suas terras. Enfim, nós precisamos de várias saídas. O projeto não vai resolver todos os problemas, mas o projeto busca desburocratizar, deixar mais clara a responsabilidade de cada um, né? Resolver problemas que nós temos hoje relacionados à licitação, ao licenciamento, mudar o sistema, inclusive, de planejamento das áreas que são destinadas. A gente acredita que pelo menos 40 milhões de hectares de florestas públicas poderiam ir para concessão, não necessariamente só para exploração de madeira, né? Tem muitas outras coisas, inclusive o turismo, concessões para fins de turismo que podem, em áreas que você tem uma paisagem, uma beleza cênica importante, que poderiam também ter concessões para turismo. Então, a ideia é você diversificar isso, né? Permitir com que as concessões realmente parem de pé. Acho que esse que é o grande desafio, né? Agradeço muito a outros deputados que são coautores dessa matéria, que ajudaram no debate, e tenho certeza que vai ser um debate muito rico, e tenho certeza que deputados como o deputado Lúcio Moschini, que conhece isso, que sabe da dificuldade, né? Rondônia é um estado que uma parte significativa de Rondônia foi desmatada sem que ninguém tivesse qualquer renda com isso, né? E hoje pode, por exemplo, uma parte de Rondônia, você ter concessões, inclusive, para fins de restauração, para fins de agricultura, de sistemas agroflorestais, enfim. Então, a questão é a gente encontrar um caminho para isso, onde todo mundo saia ganhando e, notadamente, a floresta seja mantida em pé. Deputado, o senhor comentou que outros parlamentares são coautores do projeto. Há parlamentares, inclusive, da bancada ruralista, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro para quem nos assiste, né? Sim. Nós temos a deputada Aline Gurgel, o deputado Átila Lins, o deputado Bosco Saraiva, o deputado Joaquim Passarinho, o deputado Sidney Leite e o deputado Henrico Missassi, que são coautores da matéria, né? E alguns outros deputados também participaram dos debates. Então, foi um debate muito rico, um debate que durou um ano. Como eu tenho clareza, nós precisamos de mais, nós precisamos da implementação do Cadastro Ambiental Rural, da implementação do PRA, a gente precisa que o Serviço Florestal Brasileiro tenha estrutura, da mesma forma como a gente precisa que IBAMA, ICMBio, FUNAI, INCRA também tenha estrutura para poder dar conta do recado. Estou falando de uma área, a Amazônia cabe a Europa Ocidental inteira dentro da Amazônia, né? Então não dá para meia dúzia de servidores fazer inventário florestal, preparar as concessões, fiscalizar as concessões, cuidar dos povos tradicionais, combater desmatamento. Nós precisamos efetivamente de uma política pública. O Serviço Florestal Brasileiro tem que se comportar como uma agência florestal brasileira, cuidando aí de pelo menos metade do nosso território. Ok, deputado, obrigada. Pode colar, eu volto com o senhor. Os concessionários, eles se queixam de contratos muito rígidos e com contrapartidas que seriam muito elevadas. E alegam ser o mercado de produtos e serviços florestais brasileiros ainda pouco consolidado e com preços muito voláteis.
Eles reclamam também que os concessionários devem realizar pagamentos trimestrais ao Serviço Florestal Brasileiro, que distribui esses recursos pela produção florestal à União, estados e municípios. O senhor acha que o projeto contribui para resolver essa questão? Ou o senhor acha que essas reclamações são procedentes? Como é que o senhor avalia disso? Eu gostaria só de complementar alguns comentários que foram feitos anteriormente, dizendo que todos os cuidados para você fazer a concessão, tanto ambiental, como de segurança, como de domínio, né, como de presença de povos tradicionais ou indígenas, elas são eliminadas desse processo, inclusive áreas que têm grande interesse ambiental. Então, esse cuidado é feito totalmente, a APP é preservado, as florestas que em extinção também são preservadas, né, não se pode cortar, enfim, uma série de ações. E um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando, na verdade, é a grilagem. Viu, Lúcio? Você que sabe lá da colônia, a grilagem é o roubo de madeira. Porque aí fica a questão, como a doutora Carolina está falando, está faltando gente e tal. Olha, o Exército Brasileiro está lá tentando segurar o roubo de madeira, a grilagem, não consegue, porque a coisa é imensa, na metade do Brasil está na Amazônia. Então, esse processo realmente está nos trazendo um problema, inclusive de empresas que ganham a concorrência e desistem porque não conseguem fazer a segurança. E aí a pergunta, de quem é a responsabilidade de fazer a segurança? É claro que é o poder público, porque a segurança é uma questão do poder público. Na proposta, inclusive, que o Agostinho tem aí, esse projeto está propondo que o poder concedente que faça a segurança. Nós, Serviço Florestal Brasileiro, não temos competência legal para fazer essa segurança, porque você tem aí Polícia Federal, tem o IBAMA, tem o CMBio, que fazem essa área de fiscalização. Então, nós temos que conversar, inclusive, no projeto para ver como é que fazemos, porque nós não temos competência legal para fazer a fiscalização na área de segurança. Nós fazemos a fiscalização na área da produção, da economia, né? Até nós temos lá um sistema de controle, de custódia, né? Onde você tem a segurança desde a retirada da madeira lá do pé da árvore até o transporte, até a imprensa, e através do celular, inclusive, um código que você pode acessar de onde é que é a origem dessa madeira. Isso nós temos. Agora, é uma questão da segurança na questão da tecnologia, né? Não é você ter lá a presença física do cara que vai lá trabalhar ou tirar o invasor. Mas nessa questão da divisão é exatamente assim. O valor da madeira que é feito o inventário, né, retirado pelo concessionário, ele volta para diversos órgãos. Então, assim, 30% é o Serviço Florestal Brasileiro, que é o recurso que você tem para fazer esse trabalho todo, né, porque nós não temos perna para fazer isso, e foi colocado bem claro aqui que o Agostinho está falando que os órgãos têm que ser estruturados, tem que ser, porque o Serviço Florestal tem em torno de 160 funcionários, né, mas de campo mesmo tem 30 ou 40, e você não tem perna para fazer um trabalho no Brasil todo das florestas brasileiras, que é a metade do Brasil, são 66% hoje de floresta nativa, né, que nós temos superiores a 57%, e por aí afora. Então, desses 100% que você arrecada, que é o valor pago pelo proprietário da madeira, 30% é para você fazer um trabalho inicial, contratação de técnicos, consultores, aí você faz esse custo para o Serviço Florestal Brasileiro. O restante dos 70%, ele é dividido 40% para o ICMBio, 20% para o Estado, 20% para o município e 20% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. E esse recurso, então, volta para os municípios, né? Tem vários municípios que já têm recebido esses recursos, para fazer os programas sociais de todo o município. Quem faz essa aplicação no município é um conselho municipal que decide qual o programa que eles vão aplicar esses recursos. E, infelizmente, nós temos aí prefeituras que estão com dinheiro em caixa, 2 milhões, não vou falar o nome da prefeitura aqui, e não tem projeto para poder aplicar esse recurso. Então, nós temos aí dificuldade nisso, mas
realmente essa distribuição é mais difícil. Você reorganizar, reestudar os contratos é possível, porque às vezes você faz um inventário, não é aquilo que se levantou, né? Mas você não pode fazer o inventário total da área, porque não existe maneira de fazer para o serviço florestal e o custo seria muito alto. Então, você acha que esse pagamento deve continuar trimestral? Você acha que assim, o que se faz nesse processo realmente é os contratos. Dos contratos tem a lei, né? E nos contratos você faz uma negociação com as empresas que são as concessionárias, para que elas possam ter a viabilidade econômica, né? E aí entra todo esse processo de como elas vão fazer, como não vão fazer. Nós temos os RESECs que tratam dessas comunidades tradicionais. Uma das nossas propostas é que você tenha uma cota, viu, o deputado Agostinho, uma cota dessa madeira que você retira com essas grandes concessionárias, que vêm os grandes projetos, sejam fornecidos às pequenas indústrias, para que elas tenham matéria-prima legal, né? O que acontece? Como elas não têm matéria-prima legal, porque elas não conseguem ganhar essas concorrências, elas vão para a ilegalidade, né? Então, nós temos aí outros processos que nós queremos implantar para ver se a gente consegue viabilizar. Mas esse recurso realmente é uma discussão que nós temos, inclusive temos aí a desistência de algumas empresas que ganharam a concorrência e desistiram por economicamente serem viáveis. Mas é toda uma negociação que se tem lá, de retirada de madeira, qual é a madeira que está no mercado, qual é que tem preço, que não tem preço, como é que vai. É muito complexo e isso tecnicamente se resolve. Essa questão da ilegalidade, quando se fala em Amazônia, em exploração dos recursos, é algo que sempre aparece. E aí eu quero ouvir o deputado Lúcio Moschini, porque os concessionários, eles reclamam, com justiça, que é muito difícil concorrer com quem explora a madeira e outros produtos, né, das florestas de forma ilegal. Porque quem explora de forma ilegal não tem que cumprir todos os ritos, não tem que pagar todas as taxas, tem um insumo mais barato e pode vender de forma mais barata. Quero saber se o senhor concorda com essa reclamação e como resolver. Obviamente, tem a questão da fiscalização, a procuradora chama a atenção do desaparelhamento de órgãos como IBAMA e ICMBio, tem a questão orçamentária, que sempre é falada, que esses órgãos estão sempre com recursos, disponibilidade de recursos cada vez menor. O Valdir Colato disse que o Exército está lá e nem o Exército consegue resolver isso. Como é que se consegue resolver essa sinuca de bico aí? Olha, Maristela, eu moro em Rondônia, eu nasci aqui, eu sou daqui e conheço a região norte. A doutora Ana Carolina também está em Manaus, deve conhecer a dimensão que é a nossa floresta amazônica. É uma besteira de todo tamanho a gente pensar que IBAMA, ICMBio, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria Ambiental dos Estados, vai cuidar disso. Não tem a menor condição de fazer isso, porque as nossas dimensões territoriais são, assim, quase que incalculáveis a olho nu para um ser humano fazer. Então, nós temos que ter tecnologia para fazer essa fiscalização. Agora, e o governo precisa abrir imediatamente essa terceirização da exploração, porque o concessionário vai ser um parceiro nessa fiscalização. Ele também não tem como ser responsabilizado, mas, ora, ele é o dono. Ele é o dono daquilo ali por um período de 20, 30, 40, 50 anos. Então, nós temos que tê-lo como parceiro. E o poder público, onde que fica? Ele é um agente que vai ser acionado nesse processo de tecnologia e nesse processo de terceirização. Veja bem, Agostinho, porque nós não podemos deixar com o concessionário porque ele não tem poder de polícia. Nós não podemos deixar com a polícia porque ela não dá conta. E nós não podemos deixar com o governo federal, que é o dono, porque ele também não tem dimensão física de dar conta de tudo isso. Então, o que é a minha ponderação aí? Se nós fizermos da floresta pública, como hoje tem um modelo na parte de geração de energia elétrica, nós vamos avançar muito, Colato. Como que é a geração de energia elétrica? Eu vejo um potencial hidráulico, entre aspas, uma cachoeira,
interesso naquilo e o governo faz um chamamento para que eu possa apresentar um projeto, um estudo de viabilidade econômica, um EA-RIMA, um estudo ambiental, e eu proponho ao governo que eu quero a concessão daquele potencial hídrico para me gerar uma energia e quero uma garantia de compra. Mesmo assim, temos que fazer com a floresta. Você vê o Colato aí, já está lá há 2 anos e não tem condições financeiras, não tem gente. Então, a minha concepção é que o governo possa abrir uma região para que as empresas apresentem proposta. Porque nós não podemos chamar os concessionários para um leilão e depois inviabilizar ele, como o Colato acabou de falar. Tem tanta obrigação, tanto dever, que é inviável para o cara explorar. E ele tem essa competição com a exploração ilegal. E eu no início do debate, Maristela, levantei isso aqui, a exploração ilegal da madeira, e falei até que faz parte da cultura do madeireiro. Mas, deputado, como que nós vamos fazer isso? Como que vai resolver isso? Não resolve agora, não. Em 2021, 2022, não resolve. Essa é uma questão que nós temos que ir implantando, combatendo, lutando, tendo como parceiro o concessionário privado, o poder de polícia, do poder público e a tecnologia. Porque... Então, pode falar, Marcelo. Essa parceria com o setor privado, com o concessionário, é que o senhor está chamando de terceirização? De terceirização. A partir deles. Por quê? Eles têm uma caminhoneta, eles têm um helicóptero ali, eles têm uma estrada para ir lá fiscalizar, eles têm a denúncia da circunvizinhança, das próprias comunidades, que falam, está pegando madeira lá no fundo, está tirando IP lá, está tirando mognos, cerejeiras. Então, essa parceria, ela tem que estar no processo legal do projeto do deputado Rodrigo Agostinho. Só assim nós vamos conseguir. E não é da noite para o dia também, considerada a dimensão que tem as nossas florestas, Maristela. Obrigada. Procuradora Ana Carolina, eu tenho aqui um comentário que chegou via Twitter, do Luiz Roberto de Miranda. Ele diz o seguinte: uma concessão, se não houver uma ação forte contra o desmatamento, se não houver fiscalização, estará atentando contra a preservação ambiental, né? E existe também uma pergunta se é possível haver concessão também de florestas particulares, se a legislação permite também haver concessão de florestas particulares. E, de repente, o Rodrigo Agostinho, quando for a fala dele, pode falar também sobre como é que a sua proposta trata disso, das florestas particulares. Mas eu quero ouvi-la em relação ao que foi falado aqui sobre a fiscalização, sobre essa proposta do deputado Lúcio Moschini, de que é preciso haver uma terceirização, uma parceria de 3 elementos, basicamente, do concessionário, do poder público, por meio do seu poder de polícia, e também o poder público garantindo tecnologia para isso. Obrigada, Maristela. Na verdade, o enfrentamento ao desmatamento, e diria mais, a ilícitos ambientais em geral na Amazônia, é multifatorial. Então, de fato, não é possível entender que uma metodologia única daria conta de evitar os ilícitos ambientais como um todo. Isso significa que o comando e controle sozinho, as ações de fiscalização sozinhas, não vão dar conta. O ordenamento fundiário sozinho também não daria conta. Assim como os instrumentos mercadológicos sozinhos também não dariam conta. E a gente tem, na nossa história, né, do nosso país, um exemplo muito claro de como é a associação entre diversos fatores que produz efetivos resultados. Esse exemplo vem em 2004 com a primeira fase do PPCDAN, que é o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia, que associou instrumentos mercadológicos, instrumentos creditícios, instrumentos de ordenação fundiária, principalmente por meio da criação de unidades de conservação, e também fortemente instrumentos de comando e controle, conduzindo logo em seguida a um patamar mínimo de desmatamento que foi atingido no ano de 2012. De lá para cá, nós tivemos um recrudescimento, né, do fenômeno do desmatamento, mas, ao mesmo tempo, também tivemos o enfraquecimento dos órgãos ambientais em geral, tanto sob o aspecto de comando e controle, e por isso é um pouco falacioso dizer que o comando e controle não funciona tanto que o desmatamento está crescendo.
crescendo, mas os órgãos de comando e controle também não estão funcionando, então não é um indicador suficiente. E, por outro lado, esses mesmos órgãos têm também papéis importantes sob o aspecto econômico que não estão sendo cumpridos, né? Então, em diversas dimensões fatoriais, nós estamos falhando e precisamos voltar a elaborar planos que levem em consideração essas diversas metodologias que devem ser associadas, inclusive eventuais metodologias que digam respeito à atuação do setor privado na proteção da floresta, tá? Em conjunto com a proteção dos direitos das comunidades e povos tradicionais. É preciso frisar isso sempre, não há a ideia de substituição, não pode haver ideia de substituição de povos e comunidades tradicionais pelo setor privado. Mas, por outro lado, também não há motivo pelo qual excluir o setor privado disso, não. É preciso que todos estejam alinhados. Em relação às concessões, como fator de degradação ao meio ambiente. Bom, aqui a gente tem talvez uma dissociação entre prática e legislação. Do ponto de vista legislativo, a concessão florestal é um instrumento relevantíssimo. Os planos de manejo florestal sustentáveis, eles são pensados para ser efetivamente uma forma de exploração sustentável mesmo da floresta, né? O corte é limitado, tem um tempo de recuperação daquela área. Mas, de fato, no setor madeireiro como um todo, né, nós enfrentamos um grande índice de ilegalidade, principalmente, por exemplo, por intermédio de fraudes em inventários florestais, que superestimam a quantidade de madeira presente numa determinada área e acabam viabilizando a geração de créditos de produtos florestais que são usados para acobertar a madeira vinda, por exemplo, de terras indígenas, de unidades de conservação, de outras áreas protegidas. Ana Carolina, como se resolve isso? Esclarece só um detalhe, por favor. Quem faz esse inventário? Quem faz esse inventário e que, eventualmente, faz essa superestimação? A gente não conhece isso. Claro. O inventário florestal é uma fase do processo de aprovação do plano de manejo florestal sustentável, né? Então, no caso das concessões, existe um inventário amostral, que é feito pelo Serviço Florestal Brasileiro, mas as fraudes mesmo são praticadas normalmente nos inventários elaborados pelas empresas, né? Ou talvez menos no setor de concessões e mais em quem está fazendo o plano de manejo particular, né? Então, o empreendedor, no processo de aprovação do plano de manejo, ele vai lá, estuda a área, verifica quais árvores estão presentes naquela área e podem ser exploradas, mapeia essas árvores e disso tem uma quantidade de madeira que pode ser explorada ali, né, e que é lançada num sistema, que é o Sinaflor. Quando essa quantidade de madeira é superestimada, e o órgão licenciador não percebe isso, então está aberto o caminho para essa superestimativa esquentar uma madeira vinda de uma origem ilegal. Isso a gente chama como se fosse uma lavagem de madeira, né? Em vez de lavar dinheiro, lava-se madeira. E para isso, como resolver esse problema, né? A gente tem que ter uma especial atenção dos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento ou pela aprovação do plano de manejo florestal sustentável, no que diz respeito à autenticidade e à fidedignidade dos inventários florestais, para que não seja aberto justamente o caminho para esse tipo de fraude. Então, isso é algo que eu considero um risco, né? Mas é um risco da atividade que deve ser manejado pelo poder público por meio do fortalecimento dos órgãos fiscalizadores, inclusive dos órgãos estaduais. E aqui chamo a atenção para essa questão dos órgãos estaduais, porque a aprovação de planos de manejo em áreas, em glebas públicas federais não destinadas, né? Não em áreas de unidade de conservação, em glebas públicas federais não destinadas. Normalmente é da atribuição dos órgãos estaduais de meio ambiente que precisam estar também, então, preparados para essa tarefa de fiscalização, de análise técnica, né, dos processos de licenciamento, de aprovação dos planos de manejo, para que as fraudes sejam evitadas. Muito obrigada, deputado Rodrigo Agostinho. Eu queria ouvir em relação a alguns pontos que foram colocados aqui e como o seu projeto contribui para resolvê-los.
que é algo muito sério, que foi o que a Ana Carolina colocou agora, a procuradora, sobre essa questão da superestimação do potencial a ser explorado, que permite uma lavagem de madeira, ou seja, uma venda da madeira ilegal, como se legal fosse, a questão da competência dos órgãos estaduais, os contratos, a rigidez dos contratos, que eu coloquei no início dessa rodada, para o Valdir Colato, a rigidez dos contratos que existe hoje. E, por fim, essa pergunta que chegou do nosso telespectador sobre a concessão de florestas, se essa legislação ela engloba também a questão das florestas particulares. De maneira muito clara, né? Nós precisamos pensar a Amazônia do ponto de vista de uma Amazônia 4.0. O que seria uma Amazônia 4.0? É uma Amazônia que não pensa exclusivamente no modelo de desenvolvimento que a gente vem tendo até aqui, né? Transformar a floresta mais rica em biodiversidade do mundo, a floresta que é essencial para a manutenção das chuvas do nosso país, né? Simplesmente em pasto não dá para aceitar, e é o que a gente está vendo, né? Onde você coloca um boi por hectare, muitas regiões da Amazônia você não tem sequer o boi, você tem a pastagem abandonada, e nós precisamos de um novo modelo. A concessão não é apenas de madeira, né? Então, de maneira muito clara, também eu gostaria de fazer essa correção, porque tradicionalmente, a gente olha para uma floresta e pensa na concessão para fins de madeira. A concessão também pode ser para produtos da indústria farmacêutica, indústria de cosmético, castanhas, palmito, carbono, turismo, agrofloresta, enfim, pode ir para muitas coisas. Mas, de maneira muito clara, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de checagem em campo, né? Então, não basta apresentar no plano de manejo florestal, algum grau de checagem precisa ter que possa mostrar a autenticidade daquele trabalho. Óbvio que você não vai inventariar 100% das árvores, mas fazer pequenos inventários é possível, e é possível, sim, checar a produtividade daquela área para madeira ou para qualquer outro tipo de produto. Nós precisamos que os órgãos efetivamente funcionem, né? Por exemplo, o meu sonho é ver, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro botar para funcionar a validação do CAR dinamizada, né? Eu quero ver esses números. Se a gente não passar limpo o nosso território, não fazer com que esses instrumentos funcionem, a gente vai continuar nessa situação de grilagem de terra, de ocupação desmedida. As concessões florestais são para o governo federal, mas também são para os estados. Os estados também têm que entender que as florestas que estão sob o seu domínio, que são florestas não destinadas, também podem ir para concessão. Os estados podem fazer isso. E nós já estamos tendo algumas experiências na Amazônia muito exitosas de estados fazendo concessões de áreas públicas não destinadas, né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Em área privada, você não precisa fazer concessão. Em área privada, basta o proprietário da área ou o arrendatário, enfim, procurar um órgão ambiental e apresentar seu plano de exploração de manejo sustentável da floresta. Isso tem previsão hoje legal no Brasil, né? Agora, por um outro lado, como já foi dito aqui, não dá para nenhuma concessão funcionar no país se a gente continuar tolerando a venda de madeira ilegal ou de outros produtos ilegais da floresta, né? Não dá. Essa tolerância que o brasileiro tem com as coisas erradas, não dá para aceitar. Recentemente, agora há pouco mais de um ano, o governo desistiu, inclusive, de fiscalizar madeira exportada, né? O IBAMA abriu mão da sua atribuição de fiscalizar a madeira que é exportada, né? No mundo inteiro, o que ganha espaço é a rastreabilidade dos produtos. Quem compra quer saber o que está comprando, né? Hoje, pelo aplicativo do próprio Serviço Florestal Brasileiro, em tese, eu comprando uma tábua para fazer um móvel na minha casa, é possível rastrear em qual é a coordenada geográfica que saiu a madeira, né? Mas o que a gente percebe é que a madeira ilegal ainda abastece as grandes cidades brasileiras, abastece o mercado externo e é o principal empecilho para que essas concessões no Brasil parem de pé, né? Nós precisamos que a fiscalização aconteça. Isso não é tão difícil quanto parece. Apesar da grande extensão, são poucos os portos que a gente tem na Amazônia da onde sai a madeira. Então, você tendo a fiscalização em 2, 3 portos, você pega 90% da madeira, né? A maior parte dos polos madeireiros estão concentrados em poucas cidades, né? Então, você tem
uma população espalhada pela Amazônia inteira, mas você sabe exatamente aonde estão esses polos madeireiros, onde essa madeira está saindo. 95% do desmatamento na Amazônia ocorre a 5,5 km das estradas. Então, assim, é possível, sim, organizar, como disse o deputado Lúcio Moschini, com tecnologia, com uma série de estruturas, você fiscalizar e fazer com que a Amazônia se torne uma terra de alguém, né? E não, como é hoje, uma terra de ninguém. Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem, de fazer as instituições efetivamente funcionarem. Obrigada, deputado. Valdir Colato, nós estamos indo para a nossa última rodada. Eu pediria que todos fossem um pouco mais objetivos. Foi falado muito aqui da necessidade do governo fazer funcionar determinadas coisas. O deputado Rodrigo Agostinho falou do CAD, da questão de inteligência, né? Porque se a questão é fiscalizar determinados portos, em determinados portos você pega 90% da madeira que passa por esses portos, do que é explorado de forma ilegal, é um trabalho de inteligência, né? De inteligência com tecnologia, que foi muito bem dito aqui pelo deputado Lúcio Moschini. De forma bem objetiva, o que o governo, por meio do Serviço Florestal Brasileiro, pretende fazer para resolver de forma mais efetiva tudo isso que foi colocado? E eu tenho uma última pergunta também para o senhor, de um telespectador, o Felipe, Felipe, ele diz o seguinte: ele quer saber se existe uma estimativa do valor, do volume de recursos que pode se obter com essas concessões que o governo pretende fazer, e para onde serão destinados esses recursos. Eu entendo que realmente nós temos aí trabalhar muito essa estrutura, né, dos órgãos que tratam das florestas, não esquecendo que nós temos 66% do território brasileiro que são florestas. Então, veja o tamanho, né, do desafio. Você cuidar de áreas remotas que não têm presença humana, de fronteiras, como é a nossa Amazônia, então é uma coisa muito complicada. Vocês viram aí todo o trabalho que o vice-presidente Mourão está fazendo aí com a coordenação da Amazônia, com o Exército Brasileiro, a apreensão de madeira. O senhor tem razão. Agora, os órgãos de fiscalização não têm capacidade estrutural para poder fazer essa fiscalização, porque é metade do Brasil, né? Metade do Brasil. E você teria que ter lá toda essa parceria do município, do Estado, da União, da área privada. Nas áreas de concessão, hoje, as áreas mais cuidadas que tem, né? Você não vê focos de incêndio, os roubos são mínimos, quando as pessoas denunciam, vai lá o ICMBio, vai lá o IBAMA, junto agora com a Polícia Federal, e fazem esse trabalho. Então, é uma coisa hercúlea para você fazer essa segurança, como dizer assim, como é que você vai controlar o tráfico no Brasil? Tem todo um aparato e não se consegue fazer. E eu digo que a questão da madeira é como se fosse droga, né? Porque tem alto valor agregado, tem maneiras de você buscar esse produto em áreas desprotegidas, né? E com certeza você não tem como trabalhar. É claro que a questão de tecnologia, rastreabilidade, as madeiras que saem das concessões já são rastreadas. Você sabe exatamente de onde é que saiu essa madeira até chegar no consumidor, no nosso sistema de custódia. Agora, fora das áreas de concessão, como é que você vai controlar a fiscalização? Nós fazemos a fiscalização, a avaliação, periodicamente. Agora com a pandemia está mais difícil, os nossos técnicos vão lá fazer uma verificação na área, ver se não tem desvio, se não tem documento falso, aquela criação do documento falso que você não tem como controlar, né? Mas você tem, na avaliação, no inventário, você tem a ideia de quanto é a madeira que tem, qual é a madeira, e controlar a madeireira. Agora, fora disso, da ilegalidade, é uma coisa complicada, é uma coisa de polícia que a gente não tem conseguido resolver. Mas eu queria dizer aí, então, que, para o Agostinho, que a bioeconomia é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo junto ao Serviço Florestal Brasileiro. Nós temos o nosso laboratório de pesquisa florestal, tem todo um know-how, faz cursos, inclusive, de como usar esses tipos de matéria-prima, que não seja só a madeira, né? E é um dos fatores que eu queria pedir ao Agostinho para que nós discutir isso,
para colocar um capítulo especial nesse projeto só da bioeconomia, né? Para a gente poder resolver isso, e também da questão da bioenergia, né? Porque nós temos aí o problema do resíduo, né? Você vai lá, corta a madeira, o galho fica lá no mato, aí provoca incêndio, e nós não temos, assim, uma coisa bem fixa. Ele tem que retirar o concessionário, mas não retira, e deixa lá e não acontece nada. Então, nós temos que resolver essa questão também para poder usar esse resíduo que você pode transformar em bioenergia, que é uma coisa que está se perdendo hoje praticamente. Então, uma série de ações, o crédito carbono, a questão da pesca esportiva, né? Atividades que você possa fazer na área que hoje é proibida. E esse pessoal da doutora Carolina está falando aí das comunidades tradicionais, né? Você possa fazer com que a concessionária permita, né, que esse pessoal faça a coleta desse material. Eu preciso, né, já colocar isso todo no... Eu preciso ouvir os outros, porque a gente está no finalzinho do programa. Ana Carolina, a preservação do meio ambiente, a gente falou de meio ambiente, falou em comunidades tradicionais, ou seja, em direitos humanos, são pontos fundamentais no trabalho do Ministério Público, chamado de direitos difusos, né? Eu queria saber como é que toda essa problemática que foi colocada, a falta de recursos, da falta de tecnologia, da falta de pessoas, como é que isso atrapalha, impacta o trabalho do Ministério Público Federal? Maristela, a gente trabalha com uma dimensão de proteção de direitos, né, e de garantia de deveres, do adimplemento de deveres, em especial por parte do poder público, no que diz respeito à proteção ao meio ambiente. Então, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, hoje ele tem assento na Constituição e é considerado um direito fundamental. Ele deve ser respeitado pelo poder público em todas as suas esferas, seja por meio da adoção de medidas de fiscalização, comando e controle, como a gente vem falando, mas também por meio da implementação de políticas públicas adequadas. Então, nesse contexto de enfraquecimento de órgãos, né, é fortalecido um aspecto do trabalho do Ministério Público, que é justamente o aspecto de acompanhamento da implementação de políticas públicas, né? Então, como agir junto ao gestor público para incentivá-lo, fomentá-lo a levar em consideração tudo aquilo que é necessário para que a política pública seja efetivamente adequada na garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a todos os direitos que são dele derivados, né, que são com eles relacionados, né, direito à saúde, direito à vida. Então, acredito que a gente tem um papel hoje bastante relevante e desafiador, porque a gente sai um pouco do aspecto do comando e controle, da responsabilização criminal, para também estudar e trabalhar conjuntamente, quando necessário, com o poder público, ou até judicialmente, quando necessário, para fomentar o desenvolvimento de políticas públicas adequadas. Muitíssimo obrigada. Deputado Lúcio Moschini, o senhor que é da Frente Parlamentar da Agricultura, a Frente Parlamentar da Agricultura, como é que ela vai se posicionar em relação a esse projeto, deputada Rodrigo Agostinho, que foi priorizado pelo presidente Jair Bolsonaro? Vocês pretendem apoiar a aprovação dessa proposta? Olha, Maristela, eu penso que nesse período pós-pandemia, nós temos que buscar saídas econômicas para o país, né? E nós temos que respeitar esse equilíbrio econômico entre o meio ambiente e a rentabilidade que o setor privado precisa. Eu vejo com muito bons olhos esse projeto do deputado Rodrigo Agostinho, que permite a exploração de florestas públicas brasileiras. Nós temos um potencial enorme, 60% do nosso país está ocupado por florestas. Aqui no meu estado de Rondônia, nós temos várias unidades de conservação, vários potenciais que poderiam estar sendo explorados economicamente, e nós temos um fator muito importante. Nós vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar divisa e desenvolvimento social para as famílias que vive no entorno da floresta, que hoje está sendo explorada de maneira criminosa, que é o roubo de madeira de florestas públicas. Então, esse projeto, permitindo a concessão da floresta pública, eu tenho certeza que nós vamos ter um novo caminho no cenário econômico do extrativismo vegetal, principalmente na região norte. Com certeza, a Frente Parlamentar vai ouvir o deputado Agostinho, e nós temos caminhado, assim, sempre de maneira muito progressista, buscando o equilíbrio do meio ambiente
com o setor econômico. E a exploração de florestas públicas é um exemplo muito, muito positivo, nosso do Brasil, para os países europeus, para os Estados Unidos, para os demais países que criticam a nossa exploração. Entretanto, não conhecem a dificuldade que nós temos, as dimensões territoriais, a dificuldade de fiscalização. Então, eu já sou aliado de primeira hora do setor produtivo e nesse projeto nós vamos trabalhar muito no sentido de aprovar e fazer as melhorias necessárias. Deputado Rodrigo Agostinho, diante do apoio da Frente Parlamentar da Agricultura, da prioridade do presidente Jair Bolsonaro para o seu projeto, na sua avaliação, quais são as perspectivas de aprovação? Como é que estão essas discussões com a mesa diretora da Câmara? O senhor está sem áudio, deputado. Não, a gente faz videoconferência o dia inteiro, esquece de ligar o microfone. Mas, Maristela, eu queria, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que foi um diálogo muito importante com setores que muitas vezes estão em posições antagônicas. Eu acho que nós precisamos entender que a concessão de floresta pública é uma importante ferramenta. É uma importante ferramenta para a gente manter florestas em pé. Tem jeito de fazer as concessões funcionarem nesse país. O Brasil precisa olhar com carinho para isso. A renúncia fiscal que a gente tem com as ilegalidades que acontecem na Amazônia é algo gigantesco e que empobrece a população da própria Amazônia. Essa madeira ilegal que é extraída da floresta não é só um problema ambiental, mas é um problema tributário, porque ninguém paga imposto disso, também é um problema social. Então, nós precisamos de ferramentas. Nós vamos trabalhar agora com o presidente da Casa para a nomeação de um relator para esse projeto. Nós entendemos que é uma proposta importantíssima. O texto vai continuar sendo discutido para que ele possa ter um amadurecimento ainda maior. Então, vamos dialogar com os técnicos do governo, com o Serviço Florestal Brasileiro, IBAMA, ICMBio, vamos dialogar com os estados, porque essa ferramenta não é uma ferramenta apenas para o governo federal, ela precisa ser uma ferramenta para os estados. Nós precisamos que o Serviço Florestal Brasileiro se torne uma verdadeira agência florestal brasileira. Se metade do nosso território é floresta, nós precisamos cuidar dessas florestas e fazer elas valerem mais do que elas valem se elas forem desmatadas, que é a situação que a gente tem hoje. Então, o Serviço Florestal Brasileiro precisa cumprir com o seu papel de dinamizar o CAR, fazer as validações, implementar o PRA e fazer com que as concessões saiam do papel. Nós temos esse desafio porque nós estamos falando aqui de metade do território brasileiro. E nós precisamos também que as instituições, do ponto de vista de cumprir com a lei, como é o caso do Ministério Público, também tenham a estrutura necessária para dar conta do enfrentamento. Hoje, os crimes ambientais da Amazônia acontecem à luz do dia, são monitorados por satélite e a efetividade da norma acaba não acontecendo, porque a estrutura é aquém da necessidade, os órgãos de fiscalizações não conseguem atacar todos os problemas, o desafio é muito grande. Deputado Rodrigo Agostinho, muitíssimo obrigada por sua participação no Expressão Nacional, desejo boa sorte, sucesso com a sua proposta. Quero agradecer também a Procuradora da República no Estado do Amazonas, Ana Carolina Ayuk Bragança, muito obrigada também. Valdir Colato, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, muito obrigada também por sua participação no Expressão Nacional. E deputado Lúcio Moschini, MDB de Rondônia, integrante da Frente Parlamentar da Agricultura, grata também por sua presença no nosso debate. Bom, nós conversamos hoje sobre o projeto de lei 5518 do deputado Rodrigo Agostinho, ele é um dos signatários, o primeiro signatário, que flexibiliza o modelo de licitação e os contratos para a concessão de florestas públicas. Se você quiser acompanhar o andamento dessa proposta na Câmara, vai na página da Câmara, no alto da página, Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, PL 5518 de 2020, cadastre o seu e-mail e você passa a ser notificada de toda a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima segunda, às 11 da manhã, aqui na TV Câmara e nas redes sociais com mais um tema polêmico. Até lá!